de Atos Apóstolos, em situações que quando se inicia a igreja primitiva, a gente vê quando se traz para nós um grande ensinamento, por diferente como a igreja de Coríntios estava trazendo. Atos Apóstolos, no capítulo, vamos estar lendo 2 e versículo 42, que nos diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitos se maravilharam em sinais do que fazia pelos apóstolos. Mas todos o que cria estava junto e tinha tudo em comum, e voltado em suas propriedades, os bens repartia com todos, quando cada um havia cada um se repartia com todos. A gente vê que a diferença da igreja lá na frente para esta igreja que se inicia em um momento de uma comunhão, de uma operação de maravilhas que Deus fazia entre eles. E a gente vê que essa igreja primitiva, a sua vida espiritual, a sua vida social, a gente vê que todos estavam na dependência de Deus. Havia perseguição, mas não perseguição entre si, mas a perseguição contra aqueles que se levantavam contra a palavra de Deus, como os romanos e outros que se levantavam contra os irmãos. Não havia entre si uma disputa, uma indiferença, umas situações que eles tivessem ali em seu meio. Mas quando a gente vê o livro de Atos Apóstolos, a gente vê que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não havia diferença em maior, em menor, não havia indiferença, quem sabia, quem não sabia, mas a única coisa que tinha em comum, aleluia, era o amor, era a dedicação a Deus. Havia operação de maravilhas, algo acontecia entre eles, entre si, era milagres, pessoas eram curadas, pessoas recebiam coisas maravilhosas, coisas inefáveis. E se você ver o livro de Atos Apóstolos, você vai ver que o capítulo 3 vai mostrar que Pedro e João, que subiu a um templo chamado Formosa, a gente vê que eles foram orar a Deus, eles foram experimentar, aleluia, a comunhão, o amor, a manifestação de Deus em seu meio. E a gente vê que aqueles homens que levavam aquele paralítico a esta porta chamada Formosa, e a gente vê que a situação era a mesma. Ninguém se importava com ele, não havia mudança, não havia nenhuma situação para mudar. Já era de praxe para aquele homem pedir esmola, já era de costume aquele irmão estender as suas mãos. Mas a gente vê quando a igreja está unida, quando estamos verdadeiramente no mesmo propósito que Deus quer,
Como Deus ele opera tremendamente. Por que a gente não vê tantos sinais? Por que a gente não vê tanto batismo com o Espírito Santo de Deus? Será que Deus mudou? Será que Deus deixou de fazer? Será que Deus perdeu o seu título? Mas a gente vê o livro de Atos dos Apóstolos, quando foi maravilhoso para aqueles irmãos. Quando Pedro e João subiu ao templo para orar, para buscar, aleluia, para ali verdadeiramente agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito entre eles. Mas aquele homem estende as suas mãos para aqueles homens, e aqueles homens olham para aquele paralítico, olha entre si e começa a dizer: Pedro, João, e quando olha para aquele homem diz: olha para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aconteceu um milagre. Um homem que era paralítico desde nascença, Deus fez milagre na vida daqueles homens. Mas a igreja havia perseguições. Os romanos perseguiam, os fariseus perseguiam, o sacerdote perseguia, porque achava que a religião que eles falavam de nome de Jesus Cristo era como se fosse uma religião que trouxesse algum problema para aquelas pessoas. Mas ali estava, não era a religião, mas estava a presença de Deus, estava a comunhão, o amor que foi pregado, que foi falado. Se a gente observamos as Sagradas Escrituras, a gente vê que eles passaram por outras situações. Quando a gente vê Paulo e Silas, que foram levados para pregoar a palavra de Deus, a gente observa que quando eles começam a pregoar a palavra de Deus, havia uma jovem ali que adivinhava, que se dava lucro para os seus senhores. Mas observamos que quando Pedro e João, quando Paulo e Silas passavam ali, aquela senhora sempre dizia: eis aí o homem de Deus. Mas Paulo não se deu a este elogio. Paulo não queria ser elogiado, vacionado, aplaudido, porque ele sabia que não era ele, mas era Deus que merecia toda a honra, toda a glória. E quando Paulo se preocupa com estas situações, Paulo podia parar e dizer: verdadeiramente a gente somos homens de Deus. Mas eles não se engarrancharam com isso. Quantas pessoas que se garrancham com isso? Se acha que faz, se acha que tem. Mas quem é um homem para ter, para fazer, para ter? Não é nada. Se Deus não conseguir, se Deus não der permissão, se Deus não der autoridade para a gente pregar, para a gente cantar, para a gente mencionar de sua grandeza, a gente não temos estas condições. Mas observamos que Paulo e Silas repreendeu aquele espírito que estava naquela jovem, e eles foram levados à prisão, chicoteados até a morte. Mas observamos que ainda inspiração do seu ser, ainda oportunidade de uma vida, apesar do sangue escorrer em seu rosto, em seu corpo ferido, machucado, as dores ardentes, que sua alma se sentia afligida devido às dores e o sangue que descia em seu corpo. Mas a sua alma saltava de alegria. Paulo e Silas começam a orar um pelo outro. Diz Paulo:
vamos cantar. Sila, vamos louvar a Deus. E eles começam a louvar a Deus, começam a exaltar o nome de Jesus. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Aleluia, se fosse hoje este tempo, quantos que teria esta determinação, quantos que queria passar por este momento? Poucos, porque muitos esta geração ficaria frustrada, amedrontada, com medo. Quantos que se acovardaria, voltava para trás. Mas aquela geração nos deu exemplo de vida, de um cristianismo avivado, de uma vida cheia da graça de Deus. Mas observamos que Paulo foi solto daquela prisão. Deus libertou, lhe deu a oportunidade de eles começar a anunciar novamente este evangelho, esta palavra. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como também dos gregos. Mas possamos observar que Paulo ainda enfrentava esta dificuldade entre os irmãos, devido às situações, às divisões que aconteceram na igreja de Coríntios, quando os irmãos fizeram queixa sobre isso. Isso entristeceu o coração do líder, isso feriu o coração do líder, porque a palavra de Deus nos mostra que Paulo havia aprendido sobre o verdadeiro comunhão, a união, não quem era melhor, quem fazia melhor, quem era dotado de conhecimento, quem não era dotado de conhecimento. Paulo não queria saber disso. Paulo era um doutor, mas Paulo nunca se alicerçou a sua fé por causa do seu conhecimento. Mas Paulo fazia menção do nome de Jesus Cristo. Ele se esvaziou do seu eu, ele se esvaziou do seu tudo, para se colocar na dependência de Deus. Mas possamos observarmos que os irmãos fizeram queixa a Paulo, quando a gente vê no capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de Jesus Cristo, que é digno de toda e menção, as coisas que não há hoje entre vós, as dissensões, até seja unido no mesmo pensamento, no mesmo parecer, porque a respeito entre vós, irmãos, foi-me comunicado pelas vossas famílias. Veja que Paulo, ele recebe esta orientação, esta carta, para mostrar aos irmãos que eles precisavam verdadeiramente entender estas situações que estavam acontecendo. E muitas vezes, por não vigiar, crente que não vigia, crente que não preenche seu coração da graça de Deus, crente que não se enche a sua mente, ocupa na palavra de Deus, e muitas vezes, quando a mente está vazia, o inimigo de nossa alma começa agora a entrar nas mentes das pessoas que deixam sua mente vazia, e ela começa agora a atuar de uma forma que é não louvável a Deus. A inveja, muitas vezes o ódio, situações críticas que acontecem na vida daqueles que não vigiam, naqueles que não se colocam na dependência de Deus.
quando começa a ter oportunidade, se acha que o culto só é melhor com ele, se ele cantar, se ela cantar, se ele pregar ou ela pregar, só é ele que faz, só é dependente dele. Mas que tenhamos cuidado a respeito destas situações. A gente vê que a situação foi tão séria que quando Paulo descreve esta carta, a gente vê no capítulo 12: quero dizer com muito o que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. A gente vê, Paulo ele traz estas situações dos grupos, das divisões, que tem trazido consequências na vida espiritual de muitas pessoas. Mas que vejamos, que abrimos nossos olhos para não acontecer estas coisas, porque vai chegar um momento que a nossa vida vai perder equilíbrio, a gente não vai ter a oportunidade de ver a Cristo, porque quem anda desse jeito, trazendo essas consequências, essas indiferenças, isso não é louvado a Deus, isso é desagradar o coração de Deus. Se nós queremos agradar o coração de Deus, vamos vivenciarmos como a palavra de Deus nos ensina, seguir a paz com todo e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Temos que seguirmos a paz, não é só aqueles que nos dão presente, não é só aqueles que nos abraçam, não é só aqueles que nos elogiam, não é só aquele que tem nos dado verdadeiramente algo para nossas vidas, que vem elogiar-nos, que vem nos aplaudir, nos vacionar. Não é isso, mas o amor supera todas essas coisas. Paulo descreve a carta em Coríntios no capítulo 13, vamos estar lendo a primeira carta de Coríntios. O que foi que Paulo ele falou a respeito sobre estas situações que acontecem quando o crente ele perde o equilíbrio espiritual? Vamos ver capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e que um sino toca. Mas ainda que eu tivesse um dom de profetizar, de conhecimento, tudo é mistério, mas tudo de conhecimento, ainda que não tivesse tudo, a fé, a manter tal como que transportar um monte, e não tivesse amor, nada teríamos. Tenhamos cuidados para vivermos unidos, sem diferença, porque isto é cobrado. Deus vai nos trazermos a nossas vidas espiritual. A gente não pode deixar a nossa vida espiritual desequilibrar. Vamos continuar na mesma fé, no mesmo propósito, para Deus operar, para Deus curar, para Deus batizar, para Deus salvar, para Deus nos usar, mas que a gente entenda, reconheça que a gente é pequenez, que a gente é pequeno, que a gente não é nada, a gente é pó. Poderia nós nascermos cegos, poderia nós nascermos com a deficiência em nossas mentes. Quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão isoladas no seu quarto, e a gente não consegue entender isso, compreender isso, porque todas essas coisas acontecem na vida das pessoas. Já pensou se a gente estivesse numa cadeira de roda,
vegetando, comendo através de sonda, sem poder dizer que eu estou com uma dor, que estou precisando disso, está acontecendo isso, mas você lá na cadeira de roda, tomando naquele soro, mas levanta a tua mão, a tua cabeça, agradeça a Deus, porque Ele te deu oportunidade. Faça o que é louvável a Deus. Viva a sua vida espiritual cada vez mais, buscando a Deus em oração, dedicando na palavra, dedicando a sua vida para Deus, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Cristo. Quem quiser se embaraçar, quem quiser viver nesta picuinha, viva, mas a porta do céu não vai encontrar, porque quem anda como os apóstolos andaram, um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefa, outro de Cristo, mas quem foi que morreu por nós? Será que foi o irmão Pedrinho? Será que foi a irmã Joaquina? Quem foi que morreu por nós, para nos trazermos a oportunidade de salvação? Dedique sua vida espiritual para Deus, viva para Deus, não fique olhando, observando as campinas verdes, as situações que estão acontecendo. Olhe para cima, de onde virá o teu socorro, de onde virá da parte de Deus. Aleluia, força, graça para nós passarmos. Quantos que caíram, quantos que desequilibraram, quantos que deixaram Jesus, e a gente vai perder tempo com essas coisas. A gente é uma família, a gente estamos em Cristo Jesus. Se alguém faz diferença, tem problema não, Deus vai ter um encontro. Nada passa diante dos olhos de Deus, nada se escapa de nossas ações, ainda que eu não fale palavra, ainda que eu não diga nada com alguém, mas Deus, Ele sonda os nossos pensamentos, Deus sonda as nossas ações, as nossas práticas, a intenção de fazer o bem, de fazer o mal. Isso será cobrado, mas que possamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Israel ficara assim dispenso. Abacuque fez a oração, pediu a Deus: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Mas aquele povo era tão mau, tão desobediente, ninguém queria viver sua vida espiritual corretamente. Mas o profeta Abacuque ainda insistiu, fez oração a Deus, dizendo: ouvi, Senhor, as tuas palavras e temi. Mas aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e nos anos do meio. Senhor, faz-me conhecer na tua ira, mas lembra, Deus, das tuas misericórdias. Que Deus tenha de misericórdia de nós. Vamos estarmos orando, vamos estarmos apresentando a Deus, ao pedido do nosso querido pastor Abinadab, que ele pediu oração ao Senhor, né? A todos nós vamos orarmos a Deus, ao pastor ali de Jaboatão, que irá fazer uma cirurgia. A gente vai estarmos orando a Deus neste momento. Pai, queremos te agradecer por esta reflexão da tua palavra, Pai. Mais uma vez estamos aqui fazendo a tua vontade por esta porta que tu tem aberto, Senhor. Nos ajude, nos capacite, nos orienta espiritualmente a vivenciarmos a tua palavra, Pai. Continua abrindo porta para que a gente possa fazer a tua vontade, o teu querer. Tu vê tudo, conhece tudo, Pai. Ajuda, Senhor, o teu servo que pediu oração pelo pastor que irá fazer essa cirurgia, Senhor. Também a nossa querida irmã Laíde,
que está também para fazer cirurgia, Senhor. Não só ela, mas como muitas pessoas que estão, Senhor, neste momento, nesta dependência, Senhor. Se Tu quiser, Pai, Tu és o cirurgião, Tu és médico por excelência, Tu és o Deus, Tu és o Senhor, que todo o nosso corpo, o nosso ser, Tu conhece, Pai. Tu sabe aonde está o diagnóstico, a situação crítica, Senhor. O homem abre, o homem estuda, o homem tenta entender por que isto acontece em nosso corpo, Senhor, em nossas vidas. Mas Tu sabes, Tu vê tudo, Senhor. Se o Senhor quiser, Tu pode neste momento entrar nos rins, entrar no coração, entrar no pâncreas, entrar, Senhor, nossos corpos, meu Deus, limpar o sangue, limpar, Senhor, todas as enfermidades que existem em nossos corpos, Senhor. Tu sabes, nós não entendemos, nós não sabemos, só conseguimos entender quando fizemos, Senhor, exames. Mas Tu és o Deus que entra agora, Senhor, nos corpos dos Teus servos, vai operando, Senhor, repreendendo depressão, vai repreendendo, Senhor, pressão alta, vai repreendendo diabetes, Senhor, problema no coração, pessoas que muitas vezes não sabem que tem tido ataque fulminante, Senhor, mas o Senhor tem dado oportunidade de vida, pessoas que têm sofrido, Senhor, ataque no coração. Meu Deus, tem misericórdia, continua dando livramento, continua ajudando. Meu Deus, eu quero Te agradecer por hoje, por aquela senhora, que agradeceu a Ti, apesar de não ser cristão, mas agradeceu, louvou ao Teu santo nome pelo livramento que a sua mãe, Senhor, o Senhor tem dado. Jesus, ela poderia estar hoje chorando, se alimentando, trazendo de sua angústia, Senhor, mas desce, Senhor, para testificar, para falar da Tua grandeza, ainda que não Te serve, ainda que não Te louva, mas desce o privilégio, Senhor, de este, Senhor, agradecer. Ajuda os demais também, que não Te conhecem, os Teus servos também, que conhecem a Ti, mas muitas vezes são pessoas que conhecem artificialmente, mas que conhecem, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, Tu faz coisas que nós não temos como entender, compreender. Ficamos interrogando como foi que aconteceu. Como pode acontecer isso? Mas só o Senhor pode explicar. Milagre só o Senhor pode explicar. Nem a própria ciência consegue explicar milagre. Mas tudo, Senhor, tudo está no Teu controle de Deus. Todos os nossos organismos, nosso corpo, nossas veias, tudo que faz funcionar, Senhor, a nós respirarmos, a nós contemplarmos a Tua glória, a Tua majestade, desta oportunidade que nos concedesse para louvar o Teu nome. Ajuda, Senhor, os Teus servos que estão passando por dificuldade familiar, dificuldade financeira. Senhor, Tu és o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Dá vitória, Senhor. Os que estão passando por desemprego, passando por necessidade, meu Deus, Tu sabes as situações que têm acontecido. Quantas pessoas estão agora neste momento orando, pedindo, Senhor, uma providência, que o Senhor mande um pão, que o Senhor mande um escape, que o Senhor abra a porta, que o Senhor faça algo. Meu Deus, nós não merecemos que o Senhor escute nossas orações, mas Te clamamos pela Tua compaixão de Deus. Estenda as Tuas mãos, Senhor, para fazer milagre, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, na vida do Teu servo, na vida daqueles que não Te servem também. Abra as portas, Senhor, manda a necessidade, manda o pão, manda alimento, Senhor, manda leite para as crianças, Senhor, que precisa de leite. Meu Deus, manda, Senhor, faz um milagre.
as famílias que estão passando por situações difíceis, pessoas que estão com problemas, Senhor, que não conseguem se entender, famílias que estão brigando, meu Deus, estão querendo se separar, mas tenha misericórdia, Pai. Faça um milagre, estenda tuas mãos para repreender este mal, para trazer paz, para trazer união, para trazer verdadeiramente, Senhor, oportunidade de te servir, de te adorar, de te glorificar, estar junto, Senhor, porque isso é uma dificuldade terrível, Senhor. Ajuda a mocidade, ajuda os teus servos, ajuda cada um, Senhor. Ajuda este momento de reflexão da tua palavra, Senhor. Continua nos ajudando, nos preparando para fazer a tua obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa os teus servos que passaram aqui, que nos deram a oportunidade de mandar mensagem, que nos puderam, Senhor, deixarmos esta oportunidade. Ajuda a todos os teus servos. Tu sabes a necessidade. Tu conheces, Senhor, tudo o que estão passando, o que precisa. Tu entende a cada um deles, Senhor, delas. Queremos te agradecer. Ajuda também tua serva Jovita Gabriela, Senhor, a sua família. Meu Deus, aqueles países ali fora, os missionários, a janela 10/40. Meu Deus, ajuda também os pessoal, Senhor, da Turquia. Ajuda todos, salva a vida, liberta, quebra, Senhor, todas as ferrolhas de bronze, todas as portas que estão fechadas. Meu Deus, a dificuldade que tem acontecido para que teu evangelho não seja pregoado através desses países aí fora, Senhor. Tenha de misericórdia, e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, te agradecemos, Pai, por tudo. Amém. Amém. Meu Deus, glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, queremos agradecer a todos por este privilégio, este momento que os irmãos têm dado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os que estão trabalhando, Deus abençoe a todos que estão viajando de outros países, Deus abençoe a toda a nação, Deus abençoe a quem seja crente, a não crente, que Deus continue abençoando de vossas vidas. Quero agradecer a Deus pelo seu carinho, por esta oportunidade. Amém. E lembrando os irmãos que a gente vai estar tratando agora de outro assunto. Vamos pedir a direção de Deus para estarmos trazendo. A gente falamos agora da vida espiritual. Como que a gente estamos diante de Deus, diante dos olhos de Deus, diante do coração de Deus, porque o Senhor nos sonda, conhece os nossos passos, nossos pensamentos. Será que a gente está agradando a Deus? Será que a gente está desagradando a Deus? A gente passa esta reflexão diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Ore por nós. A gente vai estar aqui, se Deus permitir, quinta-feira, mais uma vez, este momento de reflexão da palavra de Deus, em nome de Jesus. A dor é muito grande, o vento é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo